Romanos 9:30. Isso aqui é uma questão básica também que nós precisamos entender agora. Então eu preciso buscar o quê? A justiça. Como é que se busca a justiça? Eu preciso buscar a justiça. E como é que se busca a justiça? Vamos lá. Romanos capítulo 9, versículo 30. Posso ler com vocês? E como eu falei para vocês, eu orientaria que vocês lessem essa carta de Romanos toda. Tá bom, queridos? Porque é fantástico. Aí está todo o entendimento do apóstolo Paulo. Você quer entender Paulo, o que Paulo cria, o que Paulo pregava, leia Romanos e ali você vai entender tudo o que Paulo pregava. Amém? Então diz o seguinte, verso 30. Que diremos, pois? Ou seja, o que significa esse que diremos, pois? Significa o seguinte, o que nós podemos concluir? Concluir do quê, pastor? De tudo que ele já tinha falado, né, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, desde o capítulo 1. Então Paulo está dizendo o seguinte, depois de tudo que nós já aqui ouvimos, que vocês já ouviram, que vocês já leram, qual é a conclusão que nós podemos tirar disso? Sobre a justiça de Deus, ou sobre a justiça. Aí Paulo vai dizer o seguinte, que os gentios que não buscavam a justiça, alcançaram a justiça. Paulo, então você quer dizer que aqueles que não tinham aliança com o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, os estrangeiros, os não-judeus, que eram aquele povo que estava nem aí para a justiça, são aqueles que alcançaram a justiça? Qual é a resposta de Paulo? Sim, é esse mesmo. É isso mesmo. Paulo, peraí, não estou entendendo. Eu acabei de ler que Jesus disse que nós temos que buscar a justiça. E agora, Paulo, parece que você está contradizendo o que Jesus está dizendo, Paulo? Jesus disse, buscar a justiça. E agora você está dizendo que os que não buscam é os que alcançam? É isso, Paulo? Calma que vai piorar. Vamos lá, verso 31. Olha o que ele vai dizer agora, no 31. Mas Israel, ou seja, os judeus, o povo de Deus, que buscava a lei da justiça, não chegou à justiça. Então, quer dizer, no 30 ele está dizendo o seguinte, tinha um povo que não queria nada com a justiça, mas é o povo que alcançou a justiça. E agora no 31 ele está falando de um outro povo, que eram os judeus, que queriam a justiça, mas eles não o quê? Alcançaram. Meu Deus, agora não estou entendendo nada, embolou o meio de campo. Porque primeiro Jesus fala que nós temos que buscar a justiça. Aí Paulo vem e apresenta dizendo, os que não buscam, os que alcançam. E aqueles que buscam, não alcançam. E agora? Como é que faz? Eu não estou entendendo. Só que aqui, queridos, é um ponto onde eu tratei com vocês, lembra? Que aqui a gente começa a entender a natureza da justiça de Deus. Ou seja, como é que a justiça de Deus ela funciona? Quem quer entender como é que a justiça de Deus funciona? Graças a Deus que eu creio que vocês já estão com o entendimento bem aberto, né? Sobre a justiça. Como é que a justiça de Deus funciona? Quando ele diz que a justiça de Deus foi alcançada por um povo que não buscava, e quando ele diz que a justiça de Deus não foi alcançada por um povo que estava buscando, ele está mostrando para mim e para você a maneira como a justiça de Deus funciona. E como que ela funciona? Qual é a natureza da justiça? Aí você vai se lembrar disso. A justiça de Deus é para quem não merece. Não esqueça disso. A justiça de Deus, como é que ela funciona? A justiça de Deus é para quem não merece. A justiça de Deus, ela funciona ao contrário, queridos, dos padrões do mundo, da justiça do mundo. Isso tem que estar cravado dentro de você. Como é que a justiça de Deus funciona, pastor? Ela funciona assim. Se você não merece, você recebe. Diferente da justiça da onde? Do mundo. Dos homens. Porque a justiça dos homens vai dizer o seguinte, você vai receber de acordo com aquilo que você merece. Então a justiça do mundo vai dizer o seguinte, você só recebe o que você merece. Fez por onde? Recebe. É assim que a justiça do mundo faz. É como o obreiro Paulo, ele comenta muito comigo, né, obreiro Paulo?
Ele fala bastante isso, que desde criança nós fomos condicionados à justiça do homem. Sim ou não? Não é desse jeito? Se papar tudo, merece a sobremesa, não é assim, irmã Gerada? Mas se não papar tudo, não é assim a justiça? É. Se passar de ano, vai ter um presente, né? Se passar de ano vai ter a bicicleta, vai ter o videogame, vai ter aquela boneca. Mas se não passar, não vai ter. Se for uma boa menina, um bom menino, olha, vai ganhar tudo, hein? Papai Noel, ó, vai ganhar presente de Natal, se for um bom menino, uma boa menina. Mas se não for, não vai. Essa é a justiça aí fora, a justiça do homem. A justiça do homem, a justiça da terra, ela funciona assim. Ela é causa e efeito. Quem está entendendo? É causa e efeito. Quem está compreendendo? Assim é a justiça do homem, mas é a justiça de Deus. Se a justiça do homem você recebe de acordo com aquilo que você merece, a justiça de Deus você recebe o que você não merece. Você merece ser abençoado? Mas você é abençoado. Você merece ser curado? Mas você é curado. Você merece prosperar? Não, mas você é próspero. Você se torna próspero. Entendeu a natureza da justiça de Deus? Como é que ela funciona? Amém, queridos? A justiça de Deus é para quem não? Deixa eu perguntar, quem não merece aqui? Eita, esse povo está entendendo. Quem não merece? Então o fato de você não merecer te faz qualificado para quê? Para receber, oh glória. Isso se chama o quê? Graça, favor e merecido. Isso é a graça. É um favor que eu não mereço. Isso é a graça, queridos. É assim que funciona a graça de Deus. Amém? Agora, por que então esse povo não conseguiu alcançar a justiça? Porque eles não entenderam como a justiça funcionava. Que era pelo quê? Pelo não merecimento. Por eles não entenderem isso, olha o que Paulo vai dizer no próximo versículo. Por quê? Por que eles não alcançaram a justiça de Deus? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei. Diegão, põe uma outra versão aí, deixa eu ver NVI como é que fica, só para a gente observar. Ah lá, porque não buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Então, o que eles achavam? Que para alcançar a justiça de Deus, eles precisavam ter méritos diante do Senhor, para que Deus então pudesse abençoá-los. Ou seja, eles achavam que eles tinham que fazer por onde. Deu para entender? E aí é que é interessante. Porque imagina a criança que passou de ano. Como é que ela vai chegar no papai e na mamãe dela? Cadê? Cadê meu videogame? Cadê minha bicicleta? Quem está entendendo? Cadê? Agora eu quero a minha recompensa. Porque eu fiz por onde? Cadê o celular, né? O smartphone, o tablet? Hoje é os tablets, né? O smartphone. Cadê? Então o que acontece, queridos? Olha que interessante. Muitas pessoas agem assim também. Como assim? Senhor, não estou entendendo. Eu estou indo para a igreja. Eu tenho orado. Olha lá. Eu estou jejuando. Eu sou dizimista. Eu não aceito. Cadê minha recompensa? Porque ele está buscando a justiça através do quê? Das obras, ou seja, das ações, daquilo que ele faz. Aí eu pergunto, vai receber? Não vai. Por que ele não vai receber? Você sabe por que ninguém recebe? Deixa eu explicar. Porque se você entrar por esse negócio de obras, o padrão de Deus é muito elevado. Quem entendeu agora? O padrão de Deus é muito elevado. A exigência de fato da justiça de Deus, ela é muito elevada. Você vai ter que ser o quê? Perfeito. Você não pode ter uma falha. Se você quiser entrar nessa, ok, você pode entrar. Só que você não pode ter uma falha. Não, pastor, mas eu consigo cumprir o padrão divino? Será? Será?
Será que consegue mesmo cumprir o padrão divino? Como é que a gente sabe se estamos cumprindo o padrão divino? Alguém aqui quer entender um pouquinho sobre isso? Então vamos lá. Romanos capítulo 3, se eu não me engano, verso 20. Olha que coisa interessante que Paulo vai trazer aqui para nós. Sobre o padrão divino. Esse é o fator, igreja. Quem está entendendo? Portanto, ninguém será declarado justo ou se tornará justo diante dele, ou seja, diante de Deus, pelas obras da lei. Por que não? Aí Paulo vai explicar. Pois por meio da lei é que nós nos tornamos conscientes do pecado. O que Paulo está mostrando para mim e para você é como de fato a lei ela deve funcionar. Para o quê, pastor? Para que a gente possa realmente desfrutar da justiça de Deus. Agora, se você quiser entrar nessa das obras da lei, ou seja, a partir daquilo que eu faço, eu pergunto para você, você vai conseguir ser perfeito? Você vai conseguir cumprir tudo o que a lei diz para você cumprir? Pelos 10 mandamentos a gente já consegue avaliar isso. Sim ou não? Pelos 10 mandamentos. Os 4 primeiros, ele fala para a gente não fazer imagens de esculturas. Ele fala para a gente não servir a outros deuses. Ok? Ele também diz que a gente deve guardar o sábado. Alguém guarda o sábado aqui? Não? Tá bom. Aí ele diz sobre honrar pai e mãe. Certo? Aí ele fala, não adultera. Ok? Mas ele também diz uma coisa, não minta. Vou perguntar aqui. Essa semana que passou, essas últimas semanas, você mentiu alguma vez? Mas nem mentirinha branca, não existe isso. Mas mentira branca, não existe. Mentira é mentira. Mentira é mentira. Acabou. Entendeu ou não? Agora, o que é interessante? Que é o que Paulo fala, que o pior de tudo foi o último mandamento. Dos 10, foi o último. E ele falou que foi como uma picada de escorpião. Quer dizer, ele diz assim que é como se fosse o checkmate. Que ele fala assim, não cobiçarás a mulher do outro, o carro do outro, a casa do outro, a roupa do outro. Para dizer o seguinte, ei, você tem que ser perfeito até nas suas intenções. Eita, irmã Geralda, como é que é, irmã Geralda? É um nossa, né, irmã Geralda? Você tem que ser perfeito até nos seus pensamentos. Alguém consegue cumprir esse padrão? Alguém consegue? É muito elevado, igreja, esse padrão. Só que tem gente que acha que consegue. Você acredita nisso? Aí qual é o nome que nós damos a isso? É um sujeito arrogante ou não é? Porque se a pessoa acha que ela consegue cumprir, ela está sendo o quê? Arrogante. É esses arrogantes que Deus abate. Quem entendeu agora? Que ele acha que, não, Senhor, pode mandar aí que eu cumpro. Qual é a tua exigência? E era isso que acontecia com o povo de Israel. Eles achavam que conseguiriam cumprir o padrão que Deus estabeleceu para eles. Mas na verdade não. Quem está entendendo, queridos? Quem entendeu até aqui? Amém? Por isso que eles não alcançaram o quê? A justiça. Porque eles estavam tentando alcançar pelo esforço, pela carne, é isso que a Bíblia fala, pelo esforço próprio, pela carne, mas nunca vai alcançar, nós nunca vamos alcançar. Quem entendeu até aqui? Aí você só tem uma questão. O que eu tenho que fazer diante disso? É se render e falar, Senhor, eu não consigo, eu não posso, não tem como. Quem entendeu? Eu me esforcei, eu tentei, mas eu não consigo. Aí nesse momento, o que vem sobre a sua vida? A graça. Quem está entendendo? É nesta hora que o quê? É a graça. Você pode dizer, Senhor, eu tenho lutado, eu tenho trabalhado, mas eu não estou dando resultado. Senhor, eu não consigo. Quando você fala assim, Senhor, eu não tenho conseguido. O que vem sobre você? A graça.
Senhor, eu estou tentando pelo meu casamento, eu tenho tentado, Senhor, mas eu não estou conseguindo. Quando você fala isso, o que vem sobre a sua vida? A graça vem sobre esse casamento. O favor de Deus vem sobre esse casamento. Quem está entendendo? Tem gente que não está prosperando por conta disso, porque ele está no esforço dele. Quem está entendendo, igreja? Amém. Tem gente que não está tendo sucesso na vida porque você está querendo ter a partir do seu esforço, da sua carne, por você. Mas por nós nunca vamos conseguir, irmãos. Quem está entendendo? Amém. E aí quando você fala, Senhor, eu preciso da sua graça, aí o favor dele se estende. Quem está entendendo? Quem está entendendo, igreja? Não é maravilhoso aprender sobre a graça de Deus? Quem está precisando da graça de Deus aí? Quem precisa do favor de Deus sobre a sua vida? Quem está precisando aí? Então quando você se rende a Ele, fala, Senhor, eu preciso. Eu já tentei, já lutei, já fui, já fiz. Olha, não estou aguentando mais. É nesta hora que Ele fala, então deixa comigo. Deixa eu te falar uma coisa, você tem que entender que José só foi José por causa de quem? Por causa dele? Não. Irmãos, eu já ouvi muitas pregações sobre o José no Egito. Muitas mensagens sobre José. E sabe o que é interessante? É que em todas as mensagens que eu ouvi sobre José, eles enaltecem a José. É ou não é? Não, porque José foi fiel. Porque José foi alguém que foi o quê? Fiel. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um altar para o José aqui e adorar José. José, o rei do Egito. Não, queridos, José só foi José porque Deus era com José. Porque igual a José, tinha muitos no Egito, muitos que também trabalhavam, tinha muitos fiéis também como José, só que muitos deles não tinham o que José tinha. Meu Deus do céu. E o que José tinha com ele? A graça, o favor, Deus com ele. Esse é o fator. Porque você pode fazer o que todo mundo está fazendo. Pastor, todo mundo faz o que eu faço. Ok, não tem problema. Todo mundo trabalha com aquilo que eu trabalho. Amém, não tem problema. Mas qual é o diferencial? Deus está contigo. O favor dele está sobre a sua vida. Porque se ele estiver, meu amado, então fique em paz. Podem te caluniar, te difamar, te jogarem nas masmorras, nos mais profundos das prisões. Mas pode ficar em paz, porque Deus é contigo. Pode jogar você onde for, porque no final, todas as coisas irão contribuir para o teu bem. Assim é aquele que é favorecido por Deus. Mas por que nós somos favorecidos por Deus? Por causa do quê? Da justiça. Por causa do quê? Da justiça. Olha que coisa interessante, queridos. Quer ver? Aí em Romanos mesmo, capítulo 5. Deixa eu pegar o versículo. Aleluia! Verso 21. Para você ver. Romanos 5, 21. Olha lá. Para que como o pecado reinou na morte, assim a graça reine pela justiça. Então por que a graça ela reina na minha vida, se manifesta na minha vida? Por causa do quê? Da justiça. Glória a Deus. Por que o favor de Deus me atende? Por causa do quê? Da justiça. É da sua justiça? É dos seus méritos? Não, é da justiça de quem? De Deus. Quem está entendendo? Então é por causa do quê? Da justiça de Deus que o favor dele vem sobre você. Não são os seus méritos, o seu esforço. Não são. Mas são os méritos e o esforço de uma outra pessoa, queridos. Quem é essa outra pessoa? Deus. O Senhor Jesus. Amém? Ou será os meus méritos, ou será os méritos de Cristo. Por isso que, rapidinho, né? Eu já estou pregando, né? Deus está. Por isso que
em Romanos, nós estávamos no capítulo, põe no 10 de novo, entra no 10 agora, capítulo 10, por favor, Diegão. Versículo é o 4, tá? Por isso, o que Paulo vai fechar nesse assunto aqui? O que está escrito ali na telão? Olha no telão. Olha lá, Rodrigo, no telão. Vê lá. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Quem entendeu aí, meus amados? Amém? O fim da lei é quem? Cristo, porque Cristo cumpriu toda a lei. Então está dizendo que é uma justiça agora, essa justiça de Deus que é aplicada a nós, nada mais é do que os méritos que Cristo conquistou. Aí o que Cristo faz? Quando eu creio em Cristo, Ele transfere para mim os créditos que Ele tem. Quem está entendendo aqui? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Que eu quero entrar com vocês no que eu quero tratar hoje. Vamos agora entrar. Romanos capítulo 5, depois dessa introdução, verso 12. Aleluia! Por que é os méritos de Cristo? Por que seria isso, pastor? Os méritos de Cristo. E irmãos, eu posso falar uma coisa para vocês? Posso falar uma coisa para vocês? Olha, se eu ficar com vocês aqui 10 anos, eu acho que eu vou pregar só Romanos para vocês, porque é demais. Sexta-feira, nós aqui, né, Obreiro Paulo? Quem teve aqui sexta-feira? Pelo amor de Deus, o que foi? Irmã Sebastiana, a senhora que saiu daqui leve, o que foi aquilo de Romanos 6? Vamos falar a verdade. Foi maravilhoso, né? Muito bom. Bom demais, né? O que é aquilo? Por que eu te falo? Porque quando a gente... Saiu renovado aqui? Foi maravilhoso, né? Porque essa carta de Paulo é demais, irmãos. Misericórdia. Quando você pensa, já ouviu de tudo, aí vem Paulo, em Romanos 6. Né? Vocês estão mortos para os pecados, porque o velho homem foi crucificado. Então é uma coisa assim maravilhosa. Amém? Glória a Deus. O que nós precisamos entender então aqui? Para a gente poder fechar esse assunto da justiça de Deus, eu acabei de falar para vocês que o fim da lei é Cristo, significando que são os méritos de Jesus. A justiça de Deus, ela é cumprida em Jesus. Então Jesus é aquele que conseguiu cumprir toda a lei. Jesus falhou? Amém. Graças a Deus por isso. Ele cumpriu toda a lei? Sim. Então ele é o único que conseguiu cumprir a justa exigência de Deus. Paulo fala isso em Romanos capítulo 8. Que ele é o único que conseguiu cumprir o que Deus pediu. Agora, por que aquilo que Jesus faz pode contar para mim e para você? Nós vamos entender isso a partir desse relato de Paulo, e é isso que você vai ter que entender comigo, queridos, que não tem nada a ver com você. Esse é o primeiro ponto. Não tem nada a ver com você. Mas é uma questão de nós entendermos o que vai ser colocado aqui. Então, para começar, Romanos 5,12, ele diz o seguinte: portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou a morte. Segura. Alguém já consegue entender sobre quem que Paulo está falando aqui? Adão. Quem que é, minha irmã? Fala. Adão. Esse Adão eu vou te contar aí. Esse Adão eu vou te falar, sim ou não? Tá. O que ele está falando para nós? É o seguinte, que o pecado entrou no mundo por causa de um homem. Ele é quem foi aquele que deu a abertura para que o pecado pudesse entrar. Aí ele vai dizer o seguinte, que o resultado dele ter pecado fez com que o que entrasse no mundo? A morte. Então presta atenção nisso aqui que é muito importante você entender. Nós vivemos hoje num mundo que é chamado de mundo caído. Então quando você olha para o mundo, o que você está vendo? Um mundo caído, um mundo pós-queda. Então o mundo que nós vemos hoje nada mais é do que resultado do pecado. Entendeu? Tudo que você vê hoje nada mais é do que resultado do que, queridos? Do pecado de Adão. Então quando a gente vê crianças
que nascem com deformidades. O que é isso? Resultado do pecado. Quando você vê uma criança, às vezes 3, 4, 5 anos, leucemia, resultado do pecado. Tudo que você vê no mundo hoje de desgraça, nada mais é do que resultado do quê? Do pecado. Então as enfermidades, a miséria, as guerras, a fome, a violência, tudo isso é resultado do quê? Do pecado, irmãos. Nós temos que entender qual é a causa. Porque se você não entender a causa, você só vai lidar com os sintomas. E o problema continua lá. Agora, o que ele vai mostrar para nós? Olha agora. Assim também, a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Ei, Adão. O que ele está falando para nós? Que por causa do Adão, todos se tornaram pecadores. Todos o que, irmãos? Se tornaram pecadores. Porque filho de peixe, peixinho é. Ele está falando que o pecado é algo hereditário. É passado de pai para filho. Então essa é a causa. A gente olha para uma pessoa, como é que essa pessoa não quer saber de Deus? Como é que ele pratica essas coisas? Ei, é o filho do Adão. Você vai esperar o que dos filhos de Adão? Não dá, irmãos. O que a gente espera dos filhos de Adão é sempre o pior mesmo. Traições, morte, difamações, calúnias. É isso que a gente espera dos filhos de Adão. É o que a gente espera. Por quê? Por causa do pecado. Vai prestando atenção até aqui, tá? Para você entender isso. Então o que acontece? Por causa do pecado, toda a raça humana, ela se tornou o quê? Contaminada pelo pecado. É isso que aconteceu. E aí, olha que coisa interessante, que eu quero pegar os versículos aqui. Você tem um pouquinho de paciência comigo, sim ou não? Porque eu quero pegar os versículos, rapidinho. Versículo 16. Rapidinho. Não se pode comparar a dádiva da consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o quê, queridos? O julgamento que trouxe o quê? Então, o que ele está falando para nós agora? Que por causa do pecado, o que veio? Qual foi a sentença? Condenação. O que ele está falando? Que todos estão o quê, então? Deixa eu explicar uma coisa. Todos já nascem condenados. Todos já nascem o quê? Debaixo do quê? De condenação. Todos já estão o quê? Condenados, irmãos. É isso que nós temos que entender. Ela já entendeu tudo, né? Só tá demais, hein, molecada? Como é que é o bebezinho o quê? O bebê não sabe de nada, já vem já com mal. Ela entendeu. Você tá vendo, meu Paulo? Tô falando, hein, Geraldo? Tá vendo? É, ela tá pegando, é isso aí. É a escola da fé. Todos já nascem o quê, queridos? Condenados. Aí você diz assim, mas pastor, mas por que isso? Eu não estou entendendo. Por que todos já nascem assim? E aí você vai ter que entender aqui um princípio, que é a maneira como Deus se relaciona com a humanidade. É isso aqui, queridos, que é o que Paulo vai trazer aqui para nós. Paulo está explicando o seguinte, por que uns são salvos e outros serão condenados? Por quê? O que aconteceu? E aí existe um princípio que você tem que entender aqui. Qual é o princípio? Versículo, deixa eu só ver aqui, 14. Ok. Diegão, grifa aí a parte, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Aqui que está um ponto. Vamos ler o versículo todo e você vai entender.
Todavia, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão do quê? Quer dizer, eu não pequei como Adão pecou. Ele está falando, ele está explicando. Mas ele diz que de alguma forma a morte reinou. Só que qual que é a chave para você entender qual é o princípio que eu vou te passar aqui agora? Presta atenção. Essa aqui, ó. O qual prefigurava aquele que havia de vir. Ô, Diegão, vamos ver se uma NTLH fica mais claro para nós? Coloca aí, Diegão, por favor. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu à ordem de Deus. Adão, olha agora, ficou interessante, ficou claro, era a figura daquele que havia de vir. Então olha para mim, Paulo começa no versículo 2 dizendo que por conta de Adão, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Aí ele faz um parênteses, para explicar o que ele está falando. Por que o pecado entrou no mundo? E ele fecha esse parênteses nessa declaração aqui, ó. Adão era a figura daquele que havia de vir. Ou seja, Adão representou quem? Ele está apontando para quem? Jesus. Adão era a figura daquele que havia de vir. Amém? O que significa isso? Agora você vai entender. Como é que Deus, ele trata a humanidade? Deus trata a humanidade através do princípio do representante. Vou repetir. Deus trata a humanidade através do princípio do representante, ou seja, os cabeças. É assim. Por que o pecado passou para toda a humanidade? Porque o Adão era um representante da humanidade. Sabe o que é interessante? Se você pegar as versões da Bíblia de 1600, 700, quando eles vão falar de representante, ou quando falam do cabeça, a versão que é utilizada, a palavra utilizada é deputado. O que os deputados são? O que eles são? Nossos? Irmão, cuidado com quem você coloca para te representar, hein? Porque o senhor vai fazer uma pergunta. Adão te representou bem diante de Deus? Não. Então vai votando lá. Não, vou votar qualquer um. Vai nessa. Porque você viu Adão, irmão. A gente já tem o exemplo do Adão. Adão nos representou bem diante de Deus? Não. Sim ou não? Não. Esse é o princípio. Pega isso, igreja. Se você entender isso, pronto. Você vai entender parte da teologia paulina. Você vai entender muitas coisas. Deus se relaciona com a humanidade através dos seus representantes. O Adão foi o primeiro que nos representou diante de Deus. E eu lhe pergunto, representou bem? E aí? Irmã Severina, o Adão representou bem a gente? Olha a enrascada que esse homem colocou a gente. Porque ele não que nos representou bem. Mas aí é que Paulo vai começar o entendimento dele. Próximo versículo, Diegão. Agora, ó. Põe na NVI, por favor, tá, Diegão? Na NVI. Entretanto, olha agora. Não há comparação entre o quê? A dádiva e a transgressão. Ele começa agora, queridos, a fazer um contraste. Uma comparação. Então, para a gente poder entender isso de uma maneira melhor, deixa eu chamar aqui o Baiano, vem cá o Baiano e o Vin Diesel da CDD, vem aqui rapidinho. Você conhece o Vin Diesel da CDD? Só que esse mexe com moto, não mexe com carro não, né, Vin Diesel? E tem o Baiano. Esse aqui é o Lázaro. Vem cá, Lázaro. Nós vamos fazer o seguinte, ele vai representar um cabeça. Vem para cá, Baiano. Vem para cá, Baiano. Isso. E esse vai representar o outro cabeça. Esse aqui é o Adão. Olha a cara dele.
Logo Adão. Ele só está representando, tá, irmão? Calma. Senão depois vocês vão querer pegar ele lá fora, né? Esse Adão, de falar. Ele se livrou de uma. Uma vez eu vi uma atriz da Globo, você já viu já essas atrizes que fazem vilões, né? Vilãs. Falou que o pessoal quer pegar eles na rua depois, né? Calma, ele só está representando, ele não é. E esse aqui é o outro cabeça. É assim que Deus se relaciona com a gente. A partir dos cabeças, dos representantes. Amém? Então esse aqui é o outro cabeça. Esse aqui vai ser Cristo. Baiano, vem pra cá, Baiano, vem mais pra cá. Ficou bom, não? Gostou? Tá bom? Então tá certo. Deixa eu te falar, é assim que Deus se relaciona com a humanidade. Deus olha para quem? Para os representantes. Então quando Deus olha, ele vê o Adão. Entendeu? E o outro ele vê quem? Cristo. O Adão, ele é o cabeça da velha criação, da antiga criação, da criação caída. E Cristo é o cabeça da nova criação. Amém, queridos? Da nova criação, da criação redimida. Amém? É o justo, olha como é que ela está, eu estou falando, rapaz. Do justo, é isso mesmo. É esse que ele representa. E aí que é interessante, queridos. O que Paulo vai trazer de entendimento sobre a justiça de Deus, e mais do que isso, como é que nós nos tornamos justos. Ele vai pegar esse princípio aqui, o do representante. Então, quando Deus se relaciona conosco, ele não olha diretamente para você. Entendeu agora, irmão? Ele não vai olhar diretamente para você. Ele não olha diretamente para você, Rodrigo. Não. Ele vai olhar para quem? Qual é o seu representante? Quem é que está te representando diante de Deus? Quem entendeu aqui? Entenderam ou não? Por que é assim? Porque, de qualquer forma, todos nós estávamos em quem? Em Adão, queridos. Sim ou não? Todos nós estávamos aqui. Entendeu como é que é? Todos nós viemos daqui. Então é interessante que você entenda que esse é o princípio do representante. Só que na carta, o que Paulo vai começar a fazer? Uma comparação. Porque Paulo já entende que aqueles que creram, quem já creu em Jesus aqui? Ok? Então você mudou de representante. Todos quando nascem nesse mundo, quem representa, quando você nasceu nesse mundo, quem era o seu representante? Você estava onde? Em Adão. Todo mundo nasce aqui. Ei, Adãozão. Aqui, ó. Olha o representante, Adão. Todo mundo nasce aqui. Portanto, já nascemos como? Condenados. Quem está entendendo? Já nascemos aonde? Condenados. Por isso que Paulo vai dizer também uma outra coisa aqui muito interessante. Quer ver aqui rapidinho? Versículo 19. Olha que coisa. Verso 19. Por quê? Paulo está fazendo esse contraste, tá, igreja? Só para você entender. Por quê? Como por meio da desobediência de um só, o que aconteceu? O que nós nos tornamos? Porque ele desobedeceu, eu me tornei o quê? Pecador. Então deixa eu te explicar uma coisa para você entender. Isso aqui é algo que você precisa compreender. Nós não somos pecadores porque pecamos. Vou repetir. Nós não somos pecadores porque pecamos. É o inverso. O fato de nós sermos pecadores é que faz com que a gente peca. O fato de nós sermos pecadores é que faz com que a gente peca. Queridos, é raiz e fruto. Se a árvore é ruim... Pega leve. Calma, né? Tá. Pega leve. Pega leve. Ó, se a árvore é ruim... Não, vamos melhorar, tá? Então a gente vai, né? Tá.
Pensa numa mangueira. Ela consegue produzir outro fruto? Eu estou querendo comer uma maçã. Eu chego na mangueira e falo, mangueira, eu quero uma maçã. Ela me dá manga. Eu falo, não, eu quero maçã. Ela me dá manga. Ela vai conseguir produzir o fruto que eu quero? Maçã? Quem entendeu agora? Então, por mais que a gente ache que os homens possam ser pessoas de morais, pessoas que não tem como, porque ele não consegue produzir outra coisa que não seja o pecado. É uma questão, irmãos, de constituição, de natureza. Está dentro dele. Quer ver? Quem já viu um porquinho aí? Pensa um porquinho. Mas o pequenininho, aquele baby, lembra do porquinho baby? Aí você pega esse porquinho, dá um banho, joga um perfuminho Johnson, um talco, coloca um laço vermelho nele, solta. Para onde ele vai? Mas por quê? É da natureza, é dele, é da essência. Está dentro dele. Quem está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Está no ser dele, é da essência. Então nós fomos feitos o quê? Pecadores, porque herdamos isso de quem? Do nosso primeiro pai, do Adão. Entendeu como é que é? Está dentro da gente. Aí eu lhe pergunto, como é que resolve isso? Aliás, como é que Deus resolveu isso? Ele teve que enviar quem? Jesus. Só que quando Jesus entra no mundo, ele entra como? Como um representante de uma nova raça. Da nova criatura. Ele trouxe o quê? O outro cabeça. Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios capítulo 15. Que ele fala do primeiro Adão e do último Adão. Então como é que Deus vai me tratar? Quem é o teu representante? Hein? Como é que Deus se relaciona com você? Quem é o seu representante? É o Adão? Se for o Adão, já era. Hein, Adão? Porque o que está preparado para o Adão? Essa igreja está afiada. Ele só tem uma coisa. Só tem um fim. Qual é o fim do Adão? É a morte. O salário do pecado é a morte. Para o Adão só tem uma solução. Qual é? A morte. Então entenda uma coisa. Você que está aqui hoje me ouvindo. Você que chegou nesse lugar hoje. Que você fala assim, eu quero uma mudança de vida. Você que diz assim, eu quero uma melhoria na minha vida. Eu não aguento mais a vida que eu levo. Deixa eu explicar. Sabe essa vida que você tem levado? É a do Adão. Se você ainda não creu no Senhor Jesus, se você ainda não confessou Ele como seu Senhor e Salvador, você tem levado a vida de quem? De Adão. E para você, se você quer uma solução, só resta uma coisa para você. Tem que morrer. Essa natureza, esse teu representante, você tem que morrer. Só resta a morte. Para o Adão não tem outra coisa. Só tem o que para ele? A morte. Por isso que na carta de Paulo, que você vai ver muito Paulo falando, nós morremos com Cristo. Ué, por que está falando tanto disso? Porque vocês que já morreram, significa o quê? O Adão está morto. Foi assassinado. Entendeu? Isso. É isso que o batismo representa. A morte de quem? Do Adão. Só que quando aí você crê, nasce de novo, você já nasce em Cristo Jesus. O seu representante. Então todos aqueles que creem em Jesus, em sua obra, receberam a revelação, experimentaram, passaram pela experiência do novo nascimento. Como que passaram pela experiência do novo nascimento? Morrendo em Cristo na cruz e ressuscitando em Cristo. Você agora renasce em quem? E quando ele olha para você, Deus, quem que ele vê? Cristo Jesus. Você vê que isso é tão claro porque ele disse que prefigurava, não é o que ele falou? Sim ou não? Sim. Que Adão prefigurava quem? Cristo. É isso que eu estou falando. Sabe o que é interessante isso? Agora você vai pegar isso aqui, igreja. Se Cristo prefigurava, se Adão prefigurava Cristo, a Eva representa quem?
Nossa Senhora. Vou falar. Não, vou explicar. Sabe o que Eva representa? A igreja. A noiva de Cristo. A noiva de Cristo. A igreja. É isso que a Eva representa. Agora, o que é interessante? Quem foi primeiro que comeu o fruto? E aconteceu alguma coisa quando ela comeu o fruto? Por que não aconteceu? Porque o representante ainda não tinha o quê? Quem pegou, pegou, irmão. Se não pegou, não pega mais. Por que na hora que ela come, está tudo normal? Por quê? Porque o representante era ele. Ele é o cabeça. Ele é o representante. O representante estava de pé. Mas na hora que eles comem, a Bíblia fala, quando Adão comeu, os olhos se abriram. Quando Eva comeu, não aconteceu nada. Por quê? O representante ainda estava de pé. Quem está entendendo aí? Quem é o seu representante? Seu representante está de pé? Eita Deus, não sei se o povo está entendendo. Seu representante está de pé ou não? Sim ou não? Jesus. Será que estão entendendo, meu irmão? Cadê o seu representante? Como é que ele está? Ele cumpriu tudo? Sim ou não? Ele está de pé? Ele está uma região de glória? Região celestial, como diz a Bíblia, assentado sobre o domínio de todas as coisas. Esse é o meu representante hoje. Quem é o seu representante hoje? Ele é quem te representa. Aleluia. Glória a Deus. Quem creu em Cristo? Quem é o seu representante então hoje? Quem é o seu cabeça? Quem é o seu deputado federal? É assim que a Bíblia é chamado, cabeça federal, deputado federal. Quem é ele? Quem te representa? E aquele lá? Aquele lá não está com nada, irmão. O Adão creu. O Adão creu, né? Ô, glória, o Adão creu. O Adão creu também, né? Ô, glória, se não fosse ele, né? Converter, até o Adão falou, não tem como. O Adão criou ele. O Adão creu. Agora vamos ali, rapidinho, ó, para a gente poder pegar. Rapidinho. Diegão, vamos então partir do versículo, para a gente poder pegar os contrastes, nós vamos terminar agora, tá, minha igreja? Aleluia. Vamos lá, verso 15. Glória a Deus. Versículo 15. Vamos lá. Entretanto, não há comparação entre, olha para mim para você entender aqui, ó. Não há comparação entre a dádiva, Cristo, e a transgressão, Adão. Ele está fazendo uma comparação. O que acontece? Quando ele chega nesse argumento é para fazer justamente isso aqui. Para mostrar para mim e para você sobre quem nós estamos vivendo hoje. Quem nos representa. Em quem que nós fomos colocados, irmãos. O que ele quer que você entenda é o seguinte. Não dê mais ênfase a Adão, a sua vida. Amém? Não dê mais ênfase. Se agarra àquilo que Cristo fez e te tornou. É isso que ele está falando. Porque tem muito crente ainda que dá ênfase ao quê? Ao Adão na sua vida. E não a Cristo. Entendeu? Ah, irmão, porque você sabe como é que é, o homem é falho. Sabe como é que é? Porque somos pecadores. Você só está dando a ênfase a quem? Ao Adão. Mas e o que Cristo fez e te tornou? Então ele está falando para mim e para você que é nisso que tem que se agarrar. Aí ele está falando, ó, não tem comparação. Por mais que Adão fez o que fez e gerou o que gerou, o que Cristo fez é muito maior. Quem está em Cristo aqui? Amém. Não, você não está crendo ainda. Quem está em Cristo aqui? Então olha o que Cristo fez por você e o que Ele te tornou. De fato, muitos morreram por causa do Adão, da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus em Cristo, olha lá, isto é a dádiva, o presente, pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou. Não é minguado não é conta-gota não. É transbordante, ainda mais para muitos. Vamos lá, verso 16. Não se pode comparar a dádiva de Deus, ou seja, Cristo, com a consequência, olha o que ele fala agora. Teve consequência, pecado? A gente olha no mundo, teve. Mas ele está dizendo, mas mesmo assim não se compara com a consequência do pecado de quem? Do Adão. Por um pecado, eu sei, veio o julgamento que trouxe condenação.
Sim, todos nascem condenados. Um bebezinho, quando vem ao mundo, já nasce como? Condenado. É isso que eu estou falando. Todos nascem condenados. Mas a dádiva, oh glória, que decorreu de muitas transgressões, nos trouxe o quê? Justificação. Ou seja, lembra que eu falei justificação e condenação? O que é justificação? Justificação é o contrário de condenação. Então hoje, quem está em Cristo não carrega mais a condenação. Está livre da condenação, meu filho. Você foi justificado. A condenação que havia sobre a sua vida, ela foi arrancada. Amém? Por causa de que Jesus fez. Vamos lá, segue. Oh, glória. Se pela transgressão do Adão, a morte agora o quê? Reinou por meio dele. Se ela ali teve governo, se ela dominou os homens, meu Deus do céu, hein, gente? Muito mais, aqueles que recebem de Deus as riquezas da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um só homem, Jesus Cristo. Então o que ele está falando para mim e para você? Que nós que estamos em Cristo, nós vamos o que agora, meu irmão? Reinar em vida. Meu Deus do céu, é para reinar sobre o pecado, reinar sobre a enfermidade, quem está entendendo? Reinar sobre a miséria, sobre a dor, sobre a tristeza, calamidade, separações, é para reinar hoje. Ou seja, a morte não reina mais sobre você, irmão. Tudo que ela tem gerado, as enfermidades, as doenças, falta de paz, tudo que você imagina que a morte pode trazer, na sua vida não te domina mais. Porque agora você está reinando. Quem está reinando aí? Dá uma glória a Deus. Aleluia. Pode aplaudir a ele, pode aplaudir. Meu Deus. Quem te domina agora? Deus. É ele. Oh, glória. Vamos seguindo. Jesus, esse Paulo. Oh, Paulo. 18. Consequentemente, como uma só transgressão, ei Adão, resultou em condenação para todos os homens. Meu Deus do céu. Assim, por um só ato de justiça. Peraí. Para você entender isso. Como transgressão resultou em condenação para todos os homens. Igreja, assim, um só ato de justiça, veio a justificação, que dá o que agora? Vida a todos os homens. Pela desobediência dele, condenação e morte. Mas pela a justiça dele, justificação e vida. Por isso que no 19 ele fecha, presta atenção. Porque como por meio da desobediência do Adão, são muitos que foram feitos o quê? Pecadores. Mas por meio da obediência de quem? De quem? Muitos serão feitos justos. Deixa eu só te falar uma coisa aqui. Sabe o que Paulo está falando para nós? Que, olha só um minutinho que eu vou passar isso aqui. Ele está falando para mim e para você que você não só se tornou livre da condenação, porque tamanha já seria a bênção, sim ou não? É. Mas o que nós fomos feitos? Nós fomos feitos o quê? Justos. Presta atenção. Ele não só tirou a condenação de você, que já seria ótimo, mas ele te fez o quê? Então vou te explicar para você entender. O que ele está dizendo é o seguinte, é que nós tínhamos uma dívida, e essa dívida era impagável. Você não tinha como pagar essa dívida. Aí ele está falando então o seguinte, que Deus foi juntamente com o Filho, fizeram um acordo e disseram, vamos pagar a dívida do Adão? A dívida que ele deixou para a humanidade, vamos acertar essa dívida?
Mas, pai, para pagar essa dívida, o senhor sabe, é pela morte. Sim, eu sei. Aí o filho virou e falou, então tá bom. Então eu vou morrer. Eu vou pagar a pena. Vou pagar a dívida. Quem entendeu aqui? A dívida foi paga. Ok? Só que você imagina uma pessoa, irmãos, que teve a dívida paga. É isso que você tem que entender. Ela teve a dívida paga. Mas ela continuava, ou ela continuaria ainda miserável, pobre. Entendeu o fator agora? Se ele nos livrasse dessa condenação, já estava ótimo. Mas nós continuaríamos tendo, de alguma forma, a desonra. Entendeu? A vergonha. Quem está entendendo o que eu estou falando? Que é o que muitas pessoas sofrem. Quando elas cumprem a pena, o sujeito cumpriu a pena. Ele não está mais em débito com a justiça. Mas muitos ainda olham com olhar de preconceito. Mas o que ele está falando aqui para nós? É que além do Senhor pagar a nossa dívida, Ele creditou na sua conta R$1 trilhão. Deus, amém, aleluia. Oh, glória. Ele te deu honra. Quem está entendendo aqui? Ele está dizendo, você não é só um falido. Não, hoje não mais. Ou seja, quando o Senhor olha para você, Ele vê o quê? Méritos. Você é uma pessoa que se tornou uma pessoa de méritos, de honra. É esta obra que Ele fez. Ele colocou um crédito na minha vida. Eu tinha débito, Ele pagou o débito e ainda depositou o quê? Crédito. Meu Deus. Ou seja, o que Jesus conquistou foi transferido para mim. Por isso eu me tornei o quê? Justo. Esse é um ponto da justiça de Deus que talvez muitos não entendam. Por isso que, presta atenção, quando Deus olha para você, o que Ele vê? Simplesmente um pecador perdoado? Não. Sem condenação? Não. O que Ele vê? Uma pessoa com mérito. Uma pessoa de honra. Ele te vê como? Justo. Quem está entendendo aqui? Quem entendeu aqui? Você se tornou o quê? Justo. Você tem mérito ou não tem diante de Deus agora? Sim ou não? Sim. Agora, o que é interessante? Quem foi feito justo aqui? Você creu em Cristo Jesus? Você aceitou Jesus? Então você foi feito o quê? Justo. Você tem méritos diante de Deus agora. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Aí que é interessante. Porque uma pessoa que tem mérito com alguém, aonde alguém olha para ele e o considera, qualquer coisa que ele pedir, esse alguém vai favorecer ele. Vai ou não vai? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Sim ou não? Vamos supor que o obreiro Paulo tem mérito comigo. Um exemplo. Ele tem mérito. Eu olho para ele, vejo um homem de méritos, de honra. O que ele me pedir, vai ser atendido. Sim ou não? Quem está entendendo? Então tá bom. Por isso que a palavra diz o seguinte, pega essa agora, hein? Você é justo ou não é? Você tem mérito diante do Senhor ou não tem? Mas é por causa de você? Não. Por causa de quem? Cristo, pela graça, dom da justiça, por causa dele. Você foi feito o quê? Justo agora. Amém? Como é que a palavra diz? Que a oração do justo... A oração do quê? É poderosa. Então, quando o justo ora, as coisas acontecem. Quem é justo aqui? Eita! O justo pode cair quantas vezes? 7. O justo. Eu não sei como é que você está hoje. Você está caído, falido, arrebentado, não sei, justo. Mas você não deixou de ser justo. Isso que é interessante. Porque essa obra é definitiva. Não depende da sua obediência. Da obediência de quem? De Cristo. Aleluia, eu amo a graça. O justo pode cair quantas vezes? Mas o Senhor o levantará em todas.
glória a Deus. Nunca viu o justo desamparado. Nunca viu o justo desamparado. E nem a sua descendência mendigar o pão. Fique em paz, justo. Você jamais vai ser desamparado, justo. Pode aplaudir. E não vai faltar para a sua descendência. Diga, eu sou justo. Eu sou justo. Pela obediência de um único homem, Jesus. O justo não é desamparado. Pode estar difícil hoje, mas você não é desamparado. Você nunca estará sozinho. E nem a sua descendência vai mendigar o pão. Aleluia. Para a gente finalizar, a palavra diz que o caminho do justo é como o quê? A luz da aurora. Meu Deus do céu, o caminho do justo é como a luz da aurora, é como a luz do nascer do sol. O caminho do justo é como a luz da aurora, que o quê? Que vai nascendo, Que vai até crescendo até ser dia perfeito. Até ser dia perfeito, até alcançar o sol do meio-dia. O caminho do justo, ou seja, o caminho do justo, o início pode ser pequeno. Ninguém dá valor, ninguém dá nada. Mas o caminho do justo, ele vai crescendo, crescendo. O sucesso da vida do justo é assim. Hoje pode ser pequeno, mas vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E chega um brilho como o sol do meio-dia. Esse é o caminho do justo. Quem está entendendo aqui, igreja? Amém. Entendeu o que o Senhor fez na sua vida por meio de Cristo? Ele tornou você o quê? Justo, justa. Você tem crédito agora, você tem méritos. Por isso você pode orar, as coisas acontecem. Amém? Por isso você pode fazer como Abraão. O Senhor vai destruir todo mundo mesmo. Cadê os justos? E aí? O Senhor vai matar os justos com os ímpios? Você vai bolar tudo? Ele falou, não, tudo bem, se tiver justos ali eu não atinjo. Vou te falar uma coisa, tem muita coisa que ainda não aconteceu nesse mundo, na sua casa, na cidade de Deus, porque ainda tem justos ali, irmãos. E Deus falou que Ele não vai destruir o justo com o ímpio. Quem está entendendo, igreja? Ah, está vindo uma crise no mundo. Tá, eu sei. Mas o justo é preservado. O justo é guardado. Sabe o que é interessante? A Bíblia chama Ló, sobrinho de Abraão, de justo. O justo Ló. Você sabia disso? Sabia? E sabe o que é interessante? Que o justo, ele tem uma proteção 24 horas por dia. Posso falar mais? Ló não queria sair de Sodoma e Gomorra, não, irmão. Queria? Não queria. Mas ele era o quê? O Senhor foi e falou, eu tenho que arrancar ele de lá. Vai lá, anjos, arranca esse homem de lá e tira ele. Deixa eu morrer. Não posso. Ai, Jesus, quem está entendendo aí? Ele vai falir. Não, não pode, ele não vai. O Senhor te arranca antes. Meu Deus do céu. O justo Deus tira antes que o mal sobrevenha. Nós somos poupados. Quem está entendendo? Por isso que Davi diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Pode aplaudir. Aleluia! Quem está entendendo aqui? É assim que você tem que andar. Entendeu, justo? Pastor, mas isso não gera soberba? Não. Porque a sua justiça não depende de você. De quem? Por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Quem é justo aqui? Então, justo, quando ora, as coisas acontecem. Não para de orar, justo. Ora que as coisas acontecem. Amém? Determina que você vai ver as coisas fluindo na sua vida. Quem está entendendo? O sucesso é iminente na vida do justo. Porque Deus está contigo. Vamos aplaudir a Ele bem forte, igreja. Aleluia!